De início, agradeço a presença de todos. Como disse a Márcia, por estarmos aqui, mais ou menos, já ficamos tendo uma pequena ideia de que temos algumas fraquezas, temos algumas cositas a consertar na vida, não é isso? Como superar nossas fraquezas? Eu começo então trazendo Paulo de Tarso com uma célebre frase em que ele diz: porque não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Essa frase aí do Paulo nos convida a refletir acerca de uma das maiores angústias que atormenta todos os que trilham aqui, como nós, o caminho das transformações íntimas, aqueles que querem se transformar. É o maior drama existencial, porque nós temos as nossas receitas morais cristãs, nós temos os caminhos, já conhecemos os caminhos baseados no amor ao próximo. Mas embora a gente conheça as nossas fraquezas e a gente consiga perceber onde está o erro e onde devemos nos corrigir, teoricamente, na prática, a gente sempre acaba tropeçando mais e mais e mais. Então, nós nos deparamos com uma encruzilhada. A gente não quer ser mais quem a gente é, a gente não está de acordo com aquilo que nós somos, queremos ser outros, queremos nos reformar, mas a pergunta é: quem somos realmente? O que estamos aqui, errando, trilhando, tentando, ou realmente aquele que queremos nos reformar? Quem somos? A resposta é que nós somos um espírito imperfeito na escola da vida, na escola da encarnação, da vida terrena, querendo chegar à perfeição. E a perfeição é uma das leis de Deus. A natureza humana é bem complexa. Ela é feita de duas porções muito fortes, a espiritual e a corporal. E cada uma delas tem suas necessidades próprias. Os filósofos da antiguidade, tentando amenizar um pouco esses nossos dramas existenciais, deram uma receita. Conhece-te a ti mesmo. Em função da nossa essência espiritual, a nossa essência espiritual, dessa função, desta constituição eterna que nós temos contraposto a isso essas necessidades menores, pequenas, transitórias da vida terrena. Mas a gente deve lembrar que Cristo disse, resumindo, e para que a gente talvez se amenize conosco mesmo, que nós não somos seres humanos em experiência espiritual. Nós somos seres espirituais vivendo experiências humanas. Nós trazemos em nossas consciências experiências incontáveis de outras vidas que nós tivemos. Então nós trazemos em nós o conhecimento, mesmo que ainda pareça ser inconsciente, a gente tem um lampejo em nós de que essas leis naturais, essas leis de Deus, a consciência reúne em nós estas leis. E a consciência, então, é um palco onde a gente trava uma batalha bem difícil, que é justamente as más tendências que nós temos na vida corporal, os vícios, e as virtudes primárias, ou seja, aquela centelha divina com que todos nós fomos criados. Porque se nós entendermos que Deus é perfeito e bom, alguém que seja perfeito e bom não criaria alguém que fosse imperfeito e mau. Aí eu lembro sempre da nossa amiga Jaque, que pergunta em que momento a gente se tornou mal. Talvez não seja bem essa pergunta. O problema é em que momento a gente não percebeu que a gente era puramente bom, né? Que a gente era puramente perfeito. Por quê? Porque a carne, a nossa caminhada aqui, ela nos
concita. Ela nos oferece tantos chamamentos que a gente acaba sendo seduzido, enfeitiçado por necessidades que, na verdade, não são essenciais à vida, exceto aquela da autopreservação, que é um instinto primitivo que todos nós trazemos, mas afora esse, nos abrigarmos do frio, nos protegermos do calor, a alimentação, a água, o convívio com os nossos iguais, afora essas coisas básicas, primárias, que já existiam, inclusive lá no tempo das cavernas, né? De estar junto, de conviver em sociedade para se proteger, para facilitar a vida. Afora isso, nós temos essa centelha divina. E justamente, quando nós viemos aqui, ou quando nós nos reunimos como trabalhadores ou estudantes da doutrina espírita, ou de qualquer outra religião que seja, nós estamos realmente tentando encontrar este segundo valor, que na verdade é o primeiro, mas a gente procura este outro motivador, esta outra força que nós temos uma percepção intuitiva, mas não sabemos bem o que é. Então, o que nós fazemos aqui é esse tempo todo estar travando essa batalha com as más tendências, né? E eu volto de novo ao Paulo de Tarso, né? Repriso lá, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero eu faço. E ele continua, ora, se eu faço o que eu não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Ou seja, eu quero mudar, eu quero melhorar, mas alguma coisa ainda me impede. E alguma coisa é justamente esses chamamentos da vida terrena. Ele muitas vezes nos prende no chão e a gente não consegue levitar, não consegue perceber que há uma razão maior para estarmos aqui, né? Então, entender as leis de Deus, ou perceber qual seja a nossa missão, não é difícil. Não é difícil. Qualquer um de nós pegue o Evangelho, ou a Bíblia, ou o que seja, e comece a ler, percebe logo quais são, ou quais deveriam ser os motivadores principais da nossa existência. O que é certo, a gente tem noção do que é certo e do que é errado, do que é bom, do que é mal, do que é justo, do que é injusto. Temos toda essa noção do lado de treva e do lado de luz. Temos essa noção. Mas, embora a gente tenha esse conhecimento teórico, colocar isso em prática é bastante difícil. Eu digo sempre, embora esteja há pouco tempo na doutrina, eu digo que a doutrina espírita é um fardo pesado. E quando eu disse isso a primeira vez aqui, as pessoas acharam meio estranho. E eu digo pesado, mas é um pesado positivo, pesado no bom sentido. Por quê? Porque ela nos esclarece, é uma doutrina que nos esclarece, que usa da filosofia, usa muito da razão, da racionalidade, para nos mostrar o que é bom, o que não é, o que é certo, o que não é, o que é justo e injusto. E ela nos pesa porque nós conseguimos, através do estudo da doutrina, conseguimos entender bem quais sejam os nossos tropeços, os nossos erros. E quando a gente tem a ideia permanente do que seja o certo, a gente tem também a constatação na nossa vida diária de tudo o que fazemos que não seja exatamente certo, ou que seja meio certo. E a gente não quer o meio certo, a gente não quer um pouquinho só de certo, a gente quer acertar totalmente. E aí você dá um passo, olha para os pés e pensa, saí um pouquinho do trilho, mas amanhã eu vou dar o passo certinho no trilho. Chega no outro dia, para sua surpresa, você dá o passo, mas de novo, fora do trilho. Então, é um trabalho pesado no sentido de que ela pesa, a doutrina é pesada no sentido de que ela nos conclama o tempo todo a nós olharmos para nós, não olharmos para o próximo, para nós. E é muito fácil resolver o problema dos outros quando é dos outros. Todo mundo aqui tem receita, né? Quando alguém chega, estou com um problema assim, assim. Ah, mas isso é muito fácil. Eu resolveria assim, assim e assado. Mas os nossos
a gente muitas vezes nem os percebemos, não é isso? Enquanto nós buscarmos as consolações no mundo exterior, não dentro de nós, não dentro dessa centelha, não ouvindo Deus, nós viveremos desnorteados, procurando ao léu. E através de necessidades, da nossa vaidade, do nosso egoísmo. E o desvio da rota, da melhor rota, tem como consequência a estagnação, o sofrimento. Estamos perdendo a oportunidade de crescer, de nos elevarmos. E a elevação é nossa principal meta no mundo, na vida. Nós somos espíritos que estamos em trânsito, usando do corpo carnal, das nossas várias encarnações, para nos corrigir. E a meta, a missão, eu vejo como duas no Espiritismo. A missão é servirmos aos nossos semelhantes, ao nosso próximo, que é a base da doutrina, a caridade. Ela inclusive diz que fora da caridade não há salvação. E afora esse congraçamento, esse mergulhar em sociedade, mergulhar em ajudar o próximo, é também a nossa autocorreção, a nossa elevação moral, né? E falando em imperfeições, em fraquezas, eu fiz em um outro trabalho, eu enumerei, quando eu cheguei na 40ª fraqueza, ou 40º erro, eu parei. Eu já tinha enumerado 40 tropeços que a gente dá normalmente. Se eu fosse falar de cada um, ou fosse falar dos 40 aqui, a gente precisaria de 2 horas, né? Então, eu vou dar uma resumida em alguns imperfeições. Nosso interesse pessoal. Atitudes que nós temos e que visam levar vantagem em toda e qualquer relação que a gente tenha. Seja com a esposa, seja até com um filho, seja com os amigos, seja no trabalho, seja na escola, em qualquer lugar. Existe sempre essa coisa do interesse pessoal, que nada mais é do que o egoísmo. Olharmos para nós. Também temos o apego às coisas materiais. Apego às coisas materiais. Ou seja, colocamos os bens materiais e as nossas paixões acima das virtudes espirituais. Gastar sem proveito. Não devemos gastar mais do que ganhamos, todos sabemos, né? E sempre que possível, reservar algum pouco do que temos para servir ao nosso irmão necessitado, aquele que está precisando e que não tem de onde tirar. Outra coisa, guardar sem utilidade. Existe diferença entre a gente poupar parte do que nós ganhamos para a prevenção de acontecimentos inesperados, situações futuras inesperadas ou emergenciais, mas nunca guardar tudo por sovinice. Vou guardar por guardar, porque sabemos que tudo que temos aqui está em empréstimo, não levaremos nada, então temos que nos desapegar de tanta vinculação ao material. A outra coisa, todos nós fazemos muito, se não fisicamente, materialmente, com pensamento, criticar os outros, criticar sem proveito. A crítica pela crítica, feita com leviandade, levantando falso testemunho ou calúnias contra os outros, é sinal de que estamos atrasados moralmente. Porque Jesus disse, amai-vos uns aos outros. Esse amai-vos uns aos outros já elimina de pronto esta quase necessidade de criticar o próximo. E eu não sei se vocês percebem, eu percebo, porque também sou muito imperfeito. Quando você está com alguém e está vendo outras pessoas agindo e tal, você percebe alguma atitude que não está legal. Você critica, você está vendo o que a pessoa está fazendo ali? Então, parece que criticar aos outros te livra de uma porção de pecados, uma porção de erros. Você é como se sente que, se eu estou criticando o outro, é porque eu estou acima do outro. Existe essa percepção. Muitas vezes a gente se compraz de criticar o outro, e isso nos dá uma certa leveza, como
Ele faz aquilo, eu não faço. E eu vou dizer, hein? Estamos errados. Estamos errados. Então, muitas vezes também a crítica vem através da fofoca, né? Ouvi dizer que fulano de tal, são todas verdades sem comprovações. Você não viu? Alguém te pergunta, vem cá, você é amigo da fulana? Sou. Poxa, mas a fulana é isso aí. E começa a tecer críticas. E você... mas eu não percebo isso na pessoa. Eu não percebo isso. Pelo contrário. Então, quando você enaltece o outro que está sendo criticado, você, de alguma forma, cala aquele que está criticando. Você não leva à frente. Então, a crítica é algo bastante complicado. Paixões sem freios. Paixões que escravizam, que desequilibram. Por exemplo, paixão. Alguém poderia dar um exemplo de paixão sem freio? Eu me lembrei de uma. Torcedor de time de futebol. Torcedor de time de futebol. Sozinho, ele é até quase humano. Mas quando ele está num grupo enorme, ele se transforma. E ele é capaz de, inclusive em grupo, atacar um outro grupo e daí haver até morte. Daí até haver morte. E isso acontece frequentemente. Por força de uma paixão descontrolada, desmedida, por uma coisa até muitas vezes irracional. Então as paixões são bem perigosas. Por fim, o egoísmo, retratando um monte de outras fraquezas, né? Várias fraquezas. O egoísmo, responsável pelo pensamento materialista, ele predomina em todas as sociedades humanas. Traz a ambição, a cobiça, a inveja, o ódio, o ciúme. E trazendo tudo isso, traz junto também a infelicidade. E dele, do egoísmo, derivam todos os vícios que desonram o caráter humano. E os vícios também têm ali o alcoolismo, as drogas, o fumo, a sexualidade indisciplinada, exagerada. Tudo isso gerador de personalismos exagerados, desmedidos. Personalismos. E qual seria o remédio para tantos males? Nós entendemos aqui na doutrina que a educação moral seria o remédio. Lá na questão 917 do Livro dos Espíritos, os Espíritos nos recomendam, abre aspas, é o contato que o homem experimenta do egoísmo dos outros que o torna geralmente egoísta, porque sente a necessidade de se pôr na defensiva. Percebam? Vendo que os outros pensam em si mesmos e não nele, é levado a ocupar-se de si mesmo mais do que dos outros. Ou seja, é sempre uma roda viva. Se você faz o bem para alguém, a pessoa reconhece, te devolve o bem, cria um círculo vicioso. Mas se você faz o mal a alguém te retribui com o mal, este também se torna um círculo vicioso de afastamento. Então, você espera nas relações que as pessoas retribuam, não sejam egoístas. E a retribuição, quando eu falo, não é com dinheiro, com nenhum tipo de produto, que não um muito obrigado, um olhar, um carinho, um abraço. Quando você percebe que as pessoas estão vivendo por si mesmas, você começa a se colocar na posição de que, bom, se o outro só pensa nele mesmo, por que eu vou me doar ao outro? Eu vou estar sempre em desvantagem. Eu dou e nada recebo. Eu só estou doando, não estou recebendo. Não, espera um pouco. Eu vou deixar de doar, porque eu não recebo, então não dou. Então, uma coisa puxa a outra, e é bem diferente daquela que Jesus falou, né? Se você recebe uma maldade, dê a outra face. O dar a outra face é dar o outro lado da moeda. Recebe uma maldade e retribua com uma bondade. Não é isso? Então,
nós vemos que Deus contemplou o espírito que ingressa no reino da razão com 3 ferramentas que o acompanharão para a eternidade, nós espíritos, que é a inteligência, a consciência e o livre-arbítrio. Como a consciência não se cala, o espírito só encontrará a paz quando aplanar todas as arestas acumuladas. Ou seja, nós temos consciência de todos os defeitos que temos, e a nossa consciência continuará nos cobrando, continuará nos apontando, enquanto nós não corrigirmos os defeitos que trazemos. Ou seja, precisamos nos autotransformar. Precisamos alijar de nós essas angústias, dores, que são trazidas muitas vezes, ou sempre, pelas imperfeições de toda ordem que nós temos, que nós cometemos. Vai acontecendo, ao mesmo tempo vai sobrando dentro de nós espaço por uma paz que a gente não conhecia até então. Então, eu fiz aqui um arrazoado de cunho próprio, e eu ia trazer aqui uma analogia com o escultor que cinzela um bloco de granito até chegar à forma perfeita, que já é bastante conhecida. Mas aí eu trouxe uma outra, que é o da cebola. Acho que vocês já estão por aqui de ouvir a analogia da cebola, né? Mas se alguém não ouviu, eu vou contar. A analogia da cebola é o seguinte: a cebola tem muitas camadas. Então vamos nos colocar como cebolas, com muitas camadas. E muitas camadas de imperfeições. Tanto aquelas que nós trazemos das existências passadas, como as que nós conseguimos construir em nós aqui nesta. Então, nós precisamos, através do autoconhecimento, da autorreforma, precisamos ir nos descascando. Então, quando os nossos defeitos, quando as nossas fraquezas começam a nos incomodar, quando elas começam a nos incomodar, podemos estar certo que elas já estão incomodando os outros há muito tempo. Então, quando isso começa a incomodar, é chegado o momento de a gente dar, então, o início a esse descascamento, a jogar fora tudo isso que nós já começamos a perceber que não está bem. Então nós vamos retirando de nós tudo aquilo que é excessivo e que é inútil e que faz mal a nós e aos outros. E vamos assim chegando mais próximos do núcleo da cebola, que é justamente voltando àquela centelha de luz que o Pai nos deu quando nos criou, a bondade. A bondade, a correção, a justiça, o senso de humanidade que nós devemos ter com todos. Então nós vamos nos aproximando de nós mesmos e chegando perto deste núcleo, nós vamos chegar perto daquilo que nós sempre deveríamos ter sido, bons, mas que com as várias existências este bom foi se obliterando, foi criando, foi se deixando obliterar por véus cada vez mais espessos e mais negros, né? E este processo de autorreforma, ele pode até parecer que vem de fora para dentro. Ou seja, estou vendo que eu estou praticando está causando mal. Eu vou parar de praticar isso para não causar mais mal para ninguém. Mas, na verdade, este processo ele tem que nascer dentro de nós. E nascendo dentro de nós, nós vamos mostrar para o outro, para fora de nós, o que estamos fazendo de melhor. O que temos de melhor para mostrar. E estas correções, elas podem vir de duas maneiras. Nós podemos despertar isso através dos estudos, do conhecimento, voluntariamente, ou através das dores. Ou seja, continuamos praticando, cometendo erros, e lá na frente certamente vamos colher consequências. Então, precisamos mudar de atitude. E basta que a gente olhe para a nossa própria vida, que nem é tão longa assim, se a gente comparar com a existência espiritual, que é eterna, que é infinita. A nossa vida é um piscar de lâmpada só. Mas a gente percebe
olhando para a nossa infância mais tenra, ou para a nossa adolescência, a nossa fase adulta inicial, a gente percebe, depois de algum tempo, quantos erros, quantos equívocos, quantas falhas, quantas coisas fizemos erradas, quantas coisas boas deixamos de fazer tendo oportunidade. Então, nós temos que fazer esta autoavaliação. E isto vem sempre de dentro para fora. Temos que ter também uma coisa essencial, que a doutrina fala que é, Leon Denis fala que é a vontade. Tudo em nós é movido pela vontade. Quando queremos fazer uma maldade, a vontade está ali expressa. Quando queremos nos consertar, melhorar, também é da vontade que nós nos servimos para fazer esse processo. Então, a inteligência que nós temos, seres humanos, de forma consciência, deve fazer com que a vontade entre em ação. Inteligência, vontade, determinação. E só através dessa vontade nós vamos promover verdadeiras mudanças comportamentais. Qual a primeira grande escola para tais mudanças? A família, no lar, junto à família. Aos pais, aos parentes, depois casado com as esposas, esposos, com os filhos. É a melhor escola. A vida é uma grande escola, mas a família essencialmente é a grande escola. Depois vem a profissão, quando temos o nosso grupo de amigos no trabalho, e no meio social como um todo. Então, além dessa vontade propulsora que nos indica o caminho a seguir, de forma a realizar a nossa autorreforma, dentre inúmeras possibilidades nós temos que, primeiro, identificar dentro de nós o que é e o que não é um desvio de rota, da melhor rota, da rota mais certa. Depois de reconhecer isso aí, identificar isso aí, nós temos que reconhecer que estamos fazendo o mal, ou que não estamos fazendo o verdadeiro bem, ou que deveria ser feito. Depois, a gente pode identificar também em quais situações esses tropeços acontecem. E a gente vai determinar então que temos muitos tropeços. Tropeçamos muitas vezes em várias situações, de várias maneiras diferentes. E como diz a nossa amiga Rosane aqui, se nesta existência a gente conseguir eleger apenas um tropeço, um erro, uma falta e corrigir, chegarmos no fim, quando estivermos embarcando no portão de embarque para a grande viagem, quando chegarmos ali, se a gente olhar para trás e perceber, bom, eu tive na minha vida este defeito, mas este eu extingui, este eu curei, este eu corrigi, já terá sido uma grande façanha. Mas eu digo para vocês que é capaz, nesse portão do embarque, a gente ainda perceber, pô, faltou um pouquinho, mas quase que eu consegui, vou tentar na próxima. Né? Isso quer dizer o seguinte, que nós somos humanos, erramos bastante, né? E podemos fazer, digamos assim, um apanhado geral dos nossos erros, daquilo que nos incomoda, e aliviar um pouco todos eles. Dificilmente a gente vai partir daqui como um santo. Né? Chegamos imperfeitos, continuaremos imperfeitos e continuaremos na jornada. Mas o importante é que a gente detecte esses erros e queira, basicamente, detectar o erro e queira. E como é que a gente faz isso? Bom, quando é que a gente sabe que está no caminho errado? A gente percebe que está perdido quando perdeu a direção. Então nós temos que estudar, nós temos que ter um mapa. Nós temos que ter um mapa. E temos que ter instruções. Já falo desse mapa e dessas instruções. Antes um pouco, na busca dessa nossa autocorreção, que é possível, é difícil, leva tempo, mas ela é possível.
nós precisamos implantar um programa mental que acaba voltando sempre para a mesma tecla, a vontade. Pensar sempre antes de agir ou falar. Alguns têm uma outra fórmula, que é bem interessante. Como Jesus agiria? O que eu acho até às vezes um pouco presunçoso. Pensar como Jesus agiria. Será que nós podemos agir como ele? Bom, ele deixou muitas lições, né? Então nós temos que iniciar um trabalho de transformação íntima e espiritual. Mas como? Qual o caminho? Bom, para conhecer qual o caminho, nós precisamos estar na caminhada. E é o que nós estamos fazendo aqui na vida, estamos caminhando. Mas para caminhar na direção certa, nós precisamos, quem é aeronavegante ou navega no mar, precisamos de uma bússola, ou de uma carta de navegação, de um mapa, esse mapa que eu acabei de falar. E existem vários mapas à disposição, várias bússolas. Uma delas é justamente aqui, o Espiritismo, que nós estudamos. E esta bússola, este mapa, essas instruções, elas vão nos levar aos caminhos mais acertados. Elas vão nos mostrar os atalhos para que a gente volte para o caminho que o Pai traçou lá na nossa criação, quando nos deu ao mundo. Através do quê? Reuniões de estudos, aqui, nas nossas palestras, num centro espírita, que é uma opção bastante proveitosa, né? Porque aqui, e principalmente em grupos de estudos, há uma soma, uma troca de experiências, de reflexões entre os estudantes. E o Espiritismo, na concepção de quem o estuda, com profundidade, com seriedade e compromisso, é uma doutrina sui generis, porque ela talvez seja a única, que eu conheço, é a única, que ela descortina a nossa existência mostrando o passado, o nosso presente e o que será o futuro. Então, tudo isso é mostrado com lógica, sobretudo com base na lei divina, na lei da justiça, na lei da ação e da reação. Se você faz o bem, vai receber o bem. Se fizer o mal, certamente vai receber o mal. Entendemos que a nossa atual encarnação ela é resultante de uma outra encarnação anterior. E a que nós estamos vivendo aqui está projetando a reencarnação que nós teremos proximamente. Então a doutrina dos espíritos é este guia, é este mapa. Ele proporciona uma orientação segura para a nossa reforma íntima, com base nas lições de Jesus e codificadas por Allan Kardec no nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos raciocinar um pouco. A nossa integridade tem peculiaridades que obedecem ao instinto de conservação na parte física, mas normalmente esse instinto de conservação nos desvia para o egoísmo, que acaba anestesiando a tolerância, a solidariedade e a fraternidade. Ou seja, embora o instinto de preservação ainda nos acompanhe por se tratar aí de uma defesa fundamental aqui na nossa vida terrena, nós já podemos avaliar que estamos alguns passos à frente de ações meramente instintivas, meramente conservacionistas, porque nós já conquistamos intelectualidade, inteligência e sensibilidades para que as nossas ações ultrapassem a preocupação mínima apenas com a nossa conservação física. Nós já sabemos e nós já sentimos que não podemos ser felizes se ao nosso lado tem um irmão infeliz. Nós não podemos estar satisfeitos se temos um prato de comida e alguém ao lado passa fome, sede, frio. Então, isto tudo é esta evolução da nossa sensibilidade e está começando a nos mostrar que estamos aqui justamente para que um estenda a mão para o outro. O comodismo, se nós assim não agirmos, é bastante censurável, né? Representaria até uma omissão. Bom, eu tenho certeza que eu não falei nada de novo para ninguém.
Mas eu tenho certeza também que, como a gente aprende na doutrina, que é martelando o tempo todo, em cima do mesmo prego, é que em algum momento a gente vai perceber que o prego entrou todo na tábua. Porque parece que a gente bate no prego e olha e ele continua ali. Você bate de novo, olha e ele continua ali. Em algum momento ele entra, né? Então, como superar nossas fraquezas? Eu tinha aqui nesse trabalho uma lista de 20 exercícios práticos de pensamentos ditados por ninguém mais, ninguém menos do que o Chico Xavier. 20 receitinhas, 20 passos. Claro, então, de tudo que eu falei para vocês, eu resumi em 9 passos. Então, eu diria, como superar as nossas fraquezas, os nossos erros? Tendo, primeiro, a humildade de reconhecer que nós erramos. Esse é o primeiro. Se você não reconhece que tem erros, que erra, nada vai mudar. Essa é a primeira constatação. A segunda, querermos com sinceridade corrigir esses erros, sentir a necessidade. Querer, sinceramente, está ligado a ter já essa necessidade, ou seja, os nossos erros já estão nos incomodando muito. Então, primeiro, reconhecer que, humildemente, que temos erros. Segundo, querer corrigi-los. Terceiro, como que eu vou corrigir? Eu tenho que procurar meios, caminhos. Quarto, reconhecendo que estamos perdidos no caminho, temos que procurar então um mapa, as instruções de orientação. Quinto, a doutrina espírita nos oferece o melhor deles, que é um mapa desenhado por Jesus. E ao lado do mapa, todas as instruções bem detalhadas, passo a passo. Está no Evangelho. Sexto, podemos fazer isso, podemos ter este mapa em mão e essas instruções isoladamente, em casa. Podemos, muitas pessoas têm, né? Seja no Evangelho, segundo o Espiritismo, seja na Bíblia, seja qualquer outro tipo de publicação que nos conduz a Deus. Tudo bem, mas aqui no Espiritismo a gente tem, então, o Evangelho. E embora isoladamente a gente possa progredir, não há dúvida que em grupos de estudos, como nós fazemos aqui, os atalhos para voltarmos ao caminho certo são muito mais facilitados. Porque todos nós temos experiências, todos nós já demos passos fora do caminho certo. Então todos nós podemos dar a nossa contribuição ao grupo dizendo, olha, vamos por este caminho. Não, por este não, eu já fui por este caminho, não deu certo. Ah, mas vamos por esse. Não, esse daí também, fulano já foi, não deu certo. Então, o trabalho em grupo é um somatório em que a gente percebe que a experiência do outro é muito importante e ajuda bastante. Sétimo, assim como nós dedicamos grande parte das nossas vidas às necessidades materiais, físicas, nós precisamos então ter a consciência tranquila para devotarmos também uma boa parcela do tempo para as nossas correções íntimas, espirituais. Oitavo, devo dizer que estamos aqui neste momento, estarmos aqui mostra exatamente uma consciência dessa necessidade de encontrarmos o melhor caminho para nós mesmos. Eu não quero dizer que estamos aqui, seja uma receita para as correções que nós precisamos implantar nas nossas vidas, porque existe paralelamente a essa vontade um trabalho bastante exigente a ser executado, que é justamente conhecer profundamente o Evangelho de Jesus, as orientações que ele trouxe e, o mais importante, praticar essas orientações. E, para finalizar, a despeito de muitas dificuldades que teremos para essas autocorreções, o simples fato de nós conhecermos os nossos erros, de querermos corrigi-los e nos empenharmos em fazê-los, já é o primeiro passo neste longo processo de regeneração, tendo em mãos, então, o nosso Evangelho como a melhor orientação.
Assim sendo, agradeço a todos pela atenção e encerro aqui, esperando que possam ter tido um mínimo de aproveitamento. Já ficarei bastante feliz. Agradeço a todos. Uma boa noite.